Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O impressionista francês Claude Monet, ele passava o dia inteiro numa fazenda olhando para um monte de feno. Buscava pintá-lo, e para isso ele ficava o dia inteiro olhando e pintando aquele monte de feno. Temos a certeza que o fazendeiro, percebendo a estada de Claude Monet na sua propriedade, sempre parado a pintar aquele monte de feno, iria lhe perguntar: por que você não pinta outras coisas? Diante de uma paisagem riquíssima, com árvores, animais, flores, por que você fica parado, só pintando esse monte de feno? Certamente Claude Monet iria responder para o fazendeiro que para as vacas o monte de feno tem o mesmo significado, de manhã, de tarde e de noite, porque a finalidade do monte de feno para as vacas é matar a fome delas. Mas para Claude Monet era bem diferente. Ele, como impressionista, tinha que valorizar a luz, a incidência da luz naquele monte de feno, para retratar com maestria, com fidelidade, o que aquele monte de feno representava no seu quadro. Por isso, no amanhecer, mediante a incidência dos raios solares, mediante as gotas de orvalho, daria uma impressão ao pintá-lo neste exato período. Mas se nós olhássemos esse monte de feno já ao meio-dia, sol a pino, certamente o sombreado seria totalmente diferente. Ao passo que à tarde, no cair do sol, já havia uma outra incidência de raios solares mais ofuscados, menos diretos, e certamente a luz que iria impressionar no seu quadro, a incidência daquele monte de feno seria diferente. Assim é a nossa vida. A priori, nós todos somos iguais. Não temos diferença, estamos encarnados na terra, espíritos comprometidos, necessitados, com uma única finalidade que é de progredir espiritualmente. Mas a nossa vida tem algumas particularidades. A cada instante da nossa vida representa para nós um valor. Os orientais, já em tempos idos, afirmavam que nós temos 3 fases na nossa vida. Uma para aprender, outra para realizar e a outra para refletir. 3 fases bem distintas. Já nos arcanos do Bhagavad Gita, lá já existe uma outra classificação. 4 fases. Uma que inicia aos 8 anos de idade, quando a criança, lá no Oriente, recebia o fio sagrado, ou seja, iniciava ali a sua vida, e ele era entregue a um guru para orientar a sua trajetória ascensional. Esse período ia até o casamento, quando aquele ser ia escolher uma parceira ou um parceiro para dividir a sua problemática, onde iria gozar os deleites da vida, onde iria iniciar uma busca, uma experiência muito rica, para depois ir até o momento em que essa criatura tivesse os seus netos, iniciando ali um outro período,
Um período de análise dos seus feitos. O que é que ele teria feito até então? O que seria útil, o que não seria? Para depois iniciar o terceiro período de reflexão do que é que ele poderia fazer a partir dali para que a sua vida tivesse um significado um pouco mais essencial. E esse período iria até o quarto período, quando a pessoa já no final da vida iria fazer realmente uma reflexão mais profunda, aproveitar os últimos momentos para vivenciar aquilo que ele tinha realmente programado para essa vida, embora já um pouco tarde, mas fazendo uma análise mais profunda, um questionamento do que seria a sua vida, qual seria o seu destino, qual seria o seu programa, qual a razão da sua existência. Nós vamos retratar esses 4 períodos fazendo uma comparação com as estações do ano. Exatamente como nós devemos ver a nossa vida. A primavera é aquele período fantástico, onde a gente divisa as flores, o verde. A gente lembra as crianças brincando, correndo, sorrindo. Um ambiente descontraído, onde tudo parece se constituir em flores. E esse período é exatamente o período da infância, quando a criança nasce e tudo parece sorrir para aquela criança, sem nenhuma preocupação, com a custódia dos pais, aquele enlevo dos pais para com a criança, aquela certeza de que essa criança não terá nenhum problema porque está totalmente protegida pelo casal de pais. É um período maravilhoso, tanto é que aos 9 anos de idade, é um período chamado colorido, onde praticamente a criança já vive, tem consciência de si mesma, e tudo que ela pede, tudo parece ser possível aos pais. Porque os pais já acreditam na criança, já percebem que ela tem lucidez, já não tem tanta preocupação com ela, a criança não pede grandes coisas, portanto é factível aos pais atendê-la. Então é o período colorido da vida, 9, 10 anos de idade. Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou a razão da infância. Por que a infância da vida? E, coincidentemente, os Espíritos afirmaram que a reencarnação inicia aos 7 anos de idade. Porque até então o Espírito está frouxamente ligado ao corpo, onde ainda a criança é moldável, ela é flexível, maleável às informações e à orientação educativa dos pais. No Oriente, esse período vai até 8 anos, mas de 7 para 8, pouco muda mesmo, porque cada criatura tem uma particularidade. Mas diz o Espírito a Kardec, na resposta à pergunta 383, que a infância tem uma particularidade muito especial. Exatamente aquele momento em que a criança parece ser um ser dócil, manso, sereno, expressando uma pureza imensa, despertando nos pais um amor irrestrito, fazendo com que eles se desdobrem em desvelos para com aquela criança, sem nenhum momento questionar que é que aquela criança teria vindo fazer, o que ela estaria representando na vida, a bagagem adquirida, porque até então, na grande maioria das vezes, a criatura acha que aquela criança é a expressão máxima de toda a pureza e docilidade possível. E naquele momento a criança também imbuída desse espírito primaveril, ou seja, de que tudo é colorido, isso tudo está a favor, nada há contrário à sua busca, então a criança se torna mais envolvente e ela se permite mais flexível, e ali os pais poderão trabalhar a personalidade daquela criança.
Que muitas das vezes ali está um ser reencarnado que trouxe uma bagagem terrível do passado, tendo perpetrado crimes hediondos, agredido sensibilidades alheias, trazendo no imo da alma uma rudeza muito grande. Mas para os pais, ali é a expressão de uma pureza. E a criança, não sabendo disso, acha que também está ali começando a sua vida. Então é um momento aprazado para os pais trabalharem aquela criança. Tanto é que a personalidade da criatura se forma em 50% aos 3 anos de idade. A personalidade da criança, para o resto da vida, se forma aos 3 anos de idade. Em 75% já está concretizada a personalidade da criatura aos 5 anos de idade, sobrando apenas 25% para se fazer durante o resto da vida. Então a infância é a fase mais importante na vida das pessoas. Portanto, é a fase em que os pais devem ter mais cuidado, mais zelo, educando realmente os seus filhos. É o período primaveril, tudo a favor, nada contrário, tudo é bonito, nada é feio. Algumas religiões acham que a criança, no momento da concepção, Deus sai correndo, apavorado, perdido no tempo e no espaço, para criar um espírito para aquele ser que está nascendo ali agora, porque os pais resolveram, naquele exato momento, trabalhar para a concepção. E Deus, que não estava prevenido, submetido aos caprichos do pai, tem que criar o espírito naquela hora. Muito embora nele pudesse, já que os pais decidiram e Deus tem que atender, uma vez que tem que criar o espírito para uma concepção que vai acontecer naquele exato momento. A doutrina espírita não pensa assim, muito pelo contrário. Nós temos que refazer fases da nossa vida. Nós temos que refazer programas. Aliás, nós estamos sempre refazendo os nossos programas. Se fosse assim como outras religiões pensam, eu entendo que Deus, sendo perfeito, teria que criar um ser talhado para a perfeição. Então teria que criar um corpo para uma única vida. E esse corpo certamente deveria viver, penso eu, bilênios. Porque um ser não pode adquirir a perfeição numa existência. Nem 2, nem 3, nem no século, nem 2 séculos. A perfeição é adquirida através de bilênios. Então a natureza teria que criar um corpo imortal, mais ou menos vivendo durante cerca de alguns milênios, para que o espírito tivesse lembrança do passado, tivesse consciência do presente e pudesse trabalhar para o futuro. Mas não é assim que acontece. Nós temos uma vida biológica, que hoje está em torno de 70 anos. Uma vez extinta, nós haveremos de continuar vivendo em busca dessa perfeição, ainda com toda uma gama de ignorância que nos é própria no final de uma existência. Então nós teríamos que refazer o caminho, refazer o programa, e por isso nós temos que recomeçar. E é assim que nós entendemos. A infância é um recomeço, não é um início, é simplesmente um recomeço. Então a primavera é exatamente o marco inicial desse recomeço. Mas nós haveremos de passar por todas as estações do ano. A primavera é continuada pelo verão. E nesse verão é que realmente nós vamos construir. É nesse momento que nós vamos realizar. Porque o verão chama a realização. Começa o dia muito cedo. No verão, o dia começa 5h30, 6 horas da manhã. E ele vai longamente, até 8 horas da noite. Então nós temos um tempo muito grande que nos chama a oportunidade de trabalho. Mas às vezes, esse dia começa assim, vamos dizer, através do início do dia, nos dando uma confusão, porque nós não divisamos ainda o dia na sua plenitude.
E é exatamente o que acontece com a vida das pessoas quando adentram no verão da vida, passando pela adolescência. Porque a adolescência é um período muito difícil. Talvez seja, psicologicamente falando, o período mais difícil da nossa vida. Biologicamente, eu diria que quase também, só perderia para o inverno da vida. Mas eu diria que biologicamente também. Porque o adolescente é um ser que não é criança, não é adulto, não é senhor de si, mas não é totalmente dependente. É um ser que ainda não sabe nem o que veio fazer na Terra. Tanto é que se nós perguntar para um adolescente o que é que você veio fazer na Terra, ele diz, não sei, é porque meu pai e minha mãe me colocaram aqui. É porque Deus quis, aliás, nem queria nascer, me puseram aqui no mundo, agora eu tenho que encarar esse mundo pela frente. É um período de profunda conturbação psicológica. Tanto é que a Melanie Klein, uma psicanalista, diz que o adolescente trafega nas raias da loucura. Porque ele não sabe a razão da sua existência. Ainda mais comprometido porque, biologicamente, ele é um drogado. O adolescente é literalmente um drogado. É nesse momento que começa a surgir uma série de substâncias para amadurecer essa criatura biológica, psicológica e espiritualmente. Porque há sempre um vínculo entre o perispírito e o corpo. É uma via de mão dupla. O perispírito sempre reflete no corpo e o corpo sempre reflete no perispírito. Então é um período de profunda conturbação. Essas substâncias que chegam para amadurecer o adolescente, elas funcionam como drogas. Tanto é que vão, de uma hora para outra, eclodir muitas situações novas na vida biológica do ser. E o jovem fica, muitas das vezes, irascível, fica nervoso, fica tenso. Ao mesmo tempo, ele fica amável. Ele fica com raiva, quer quebrar tudo, depois trabalha pela paz do mundo, quer trazer a paz para o mundo. É um momento em que o adolescente sai daqueles primeiros elementos educativos de retidão de caráter e vai buscar os ídolos, porque o que o adolescente sabe muito bem é idolatrar. Gosta de um jogador de futebol, ama o jogador de futebol. Um artista, aquele artista de novela, de televisão, se identifica com ele. Aquele guitarrista, qualquer um ser que desponta na vida e que ele faz uma identificação com ele em determinados propósitos psicológicos, é razão para o adolescente idolatrá-lo e fazer a razão da sua vida, rompendo de vez com os parâmetros que ele recebeu até então, educativos, de retidão e de caráter. Então é um período muito complicado, o período da adolescência. Mas depois isso vai passando. E o adolescente vai entrando na fase adulta. Mas é nesse período, então, que ele tem a razão da sua vida. Na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta por que essa mudança de caráter do adolescente de uma hora para outra? Que ele vai muito conturbado, depois ele assenta. Ele faz um programa e começa. Então o benfeitor respondeu a Kardec, porque exatamente nesse período, depois dessa conturbação, ele tem consciência de um arquivo inconsciente do que é que ele veio fazer na Terra. E é exatamente nesse momento que ele decide até fazer uma coisa totalmente contrária ao que ele tinha programado até então. É o meu caso. Eu sempre pensei em ser advogado. Quando eu estava no primeiro colegial, de uma hora para outra, assim, não, eu vou fazer medicina. Certamente o meu programa era com a medicina, mas até então eu queria ser advogado. Talvez eu tivesse uma razão marcante na identificação com a advocacia, mas num determinado momento eu caminhei para o outro lado. É quando o adolescente às vezes pensa em fazer artes e vai depois fazer um trabalho na área de exatas. E fica até questionando, meu Deus, como é que eu pude mudar? É porque tem um programa. Todos nós trazemos um programa a ser realizado aqui na Terra. Nenhum de nós reencarna sem um programa previamente feito no mundo espiritual. E nós só vamos travar contato com esse programa da adolescência para frente, quando realmente nós ratificamos o programa através de uma decisão.
E aí então o adolescente que já começa a sair da adolescência e entra nos primeiros momentos da fase adulta, ele se sente o dono do mundo. Ele é o dono da verdade. Ele não tem medo de mais nada. É uma criatura que está no verão, vamos dizer assim, na fase do meio-dia para a tarde, querendo realizar tudo e mais alguma coisa, porque a tarde toda está pela sua frente, o sol está mostrando para ele está com a sua energia depois de um almoço muito bem feito e podendo realizar tudo e mais alguma coisa. Exatamente nesse momento que a pessoa se identifica com a ciência, com a filosofia, com o trabalho e começa um plano de realização. É o período mais marcante na vida da pessoa, quando realmente ela cria, ela arquiteta, ela planifica, ela realiza. Mas também, pelo fato dessa criatura não ter medo, não reflexionar muito sobre a problemática da vida, achar que o mundo é pequeno para essa pessoa, querendo dominar o mundo todo para si, é o momento mais perigoso da vida da pessoa. Porque exatamente por não ter medo, por não reflexionar e lançar a luta, fazendo, realizando sem medir consequências, ele vai se comprometer pelas atitudes infelizes. Se essa pessoa, durante a primavera, o primeiro período do dia, ou seja, o primeiro período do verão, ela tiver uma formação religiosa, mostrando para ela o que significa a vida e a sua responsabilidade perante a vida, certamente diminuirá muito as atitudes infelizes dessa criatura. Mas se ela não foi informatizada, se ela não foi bem informada na infância, nos primórdios da adolescência, nesse período do início da fase adulta, essa criatura vai se comprometer por demais. E paradoxalmente, é o período em que a pessoa mais se afasta dos princípios religiosos, que são aqueles que realmente mostram para nós as diretrizes da vida, que é a vida do Espírito. Talvez porque há muita competição hoje, o jovem tem que lutar, tem que brigar, tem que buscar um espaço, tem que se dedicar. E muitas das vezes ele acha que tem que encontrar esse espaço, materialmente falando, usando as suas forças biológicas, físicas, aquilo que ele traz agora dentro do seu psiquismo, de consciência plena do que é que eu tenho que fazer, ele se afasta totalmente da religião. E aí mora o grande perigo. Eu entendo que se essa pessoa nunca teve informação religiosa e cresceu sem esse parâmetro que mostra realmente a essência da nossa vida, ele talvez nem tenha motivo para buscar uma religião nessa fase. E passa batido. E via de regra se compromete muitíssimo. Mas se ele teve uma formação na infância, no início da adolescência, pelo menos essa criatura deveria reservar meia hora durante a semana para manter aquele vínculo com a religiosidade, com a religião, com os princípios religiosos, para que ele não se perdesse neste trajeto da vida, não rompendo o vínculo da primavera com o verão, para não estabelecer uma ruptura do verão para com o outono que virá depois. Pelo menos 20 minutos, meia hora por semana. Indo a uma casa religiosa, escutando uma palestra. Pegando um livro dentro de casa, estudando consigo mesmo, sozinho. Principalmente o Evangelho de Jesus, que é para todas as religiões. Fazer o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Porque depois que essa criatura passar essa fase, adquirir a maturidade espiritual, porque a maturidade cronológica é aos 18, psicológica é aos 21 e espiritual é aos 30. E aos 30 anos essa criatura vai ter um despertamento. É como se fosse uma explosão na sua vida. Eu preciso voltar para a espiritualidade.
Se ele tiver esse tino de religiosidade, ele mantém esse vínculo e não vai ter drama de consciência agora, porque agora está buscando por conveniência, por ter rompido esse vínculo até então. Mas se ele manteve nesse tino religioso esse vínculo, ao chegar aos 30 anos ele está muito bem, tranquilo. Bom, eu não pude me dedicar para valer porque eu tinha outras incumbências, mas eu sempre estudei, eu fiz o culto do Evangelho, eu procurei me atinar para as coisas do Espírito, e agora que eu tenho mais tempo, já me formei, já me casei, já estabeleci um equilíbrio na minha família, agora eu vou buscar a religiosidade. E eu mantive esse vínculo até agora, então está tudo muito bem. Agora, se essa pessoa não fez esse vínculo e passou batido nesse período do início do verão, ele vai ter um certo drama de consciência. Pelo menos ele vai se questionar, meu Deus, eu estou procurando agora por quê? Porque eu tenho um tino espiritual, existencial, ou eu estou procurando agora por conveniência, porque eu sei que o Espírito vai me cobrar adiante o trabalho que eu deveria ter feito com ele, ou seja, comigo mesmo. Agora, esse período de verão é um período de muita realização. É um período também que tem os relâmpagos da vida, tem os tormentos, tem as tempestades, e às vezes nós nos vemos envolvidos com isso, e é exatamente com isso é que nós vamos aprender. Porque a vida também não vai dar só as coisas coloridas. Nós não vamos aprender com as coisas fáceis. É resolvendo, vivenciando as coisas complicadas, é que nós também vamos crescer. Mas o verão passa. Ele passa, realizamos muitas coisas, concretizamos um trabalho, uma profissão, uma família, e realizamos muitas coisas. Mas o verão passa, e nós vamos entrar agora no outono da vida. 40 e poucos anos, porque o verão dura mais ou menos de 20, 25 anos. Vai dos 20 aos 40, 45 anos. É o verão da vida, é a fase mais progressista da pessoa, de maior realização. Dali para frente, as coisas começam a mudar. Quando nós falamos de verão, nós lembramos de sol a pino, escaldante, luz, muita luz. Mas no outono a coisa começa a mudar. O outono já, o dia amanhece um pouco mais tarde, o sol já começa a correr um pouco de lado, à tarde a luz já começa a cair, a temperatura fica mais amena e a noite chega depressa. O sol às vezes ofusca a nossa vida e não dá para a gente verificar muitas coisas. Ofusca a nossa visão, não deixando que a gente veja realmente aquilo que está na nossa frente. Mas o outono já é diferente. A luz já fica mais amena, a nossa vista já fica com mais propriedade, os nossos olhos mais abertos, a gente começa a enxergar um pouco mais as coisas e começa a realmente mudar a nossa vida. A bem da verdade, nós trazemos o resquício do verão. A gente não quer que o verão acabe, porque o verão é um período muito bom, um período de muita vida. Biologicamente é a fase que nós somos melhores. Um jovem de 20 anos tem doença? Não tem. Tem força física? Nossa, como ninguém. O jovem produz, tem força, tem garra, tem ânimo. O jovem está extremamente produtivo. É o verão da vida. No outono, a coisa já começa a mudar. As forças já começam a cair. O homem já começa a verificar que a noite está chegando e precisa mudar a sua trajetória, buscando a essência da vida, porque a noite está chegando e o dia está acabando. Mas o verão ainda permanece psicologicamente na cabeça da pessoa. Biologicamente não, porque no outono da nossa vida, a situação já começa a mudar. A força não é mais aquela. O raciocínio já começa a ficar um pouco mais lento. As nossas aptidões sexuais já começam a cair. O nosso poder de realização já não é grande coisa. A nossa fisionomia já começa a modificar. Mas psicologicamente, nós trazemos o verão marcante na nossa vida. E nós não queremos deixar que ele vá embora. Exatamente nesse momento que o homem, para não dar o braço a torcer, ele começa a andar mais depressa. Para mostrar que está firme.
Se você pegar um quarentão, você pode ver, ele sai correndo, ele anda depressa. Ele anda depressa, é como quem dissesse, não, eu tenho que aproveitar o último instante para mostrar que eu estou legal. E ele vai para a academia. O homem quarentão, ele vai para a academia. Ele quer mostrar que ele não está entregando os pontos. E ele sobe numa geringonça lá de uma esteira e começa a andar depressa. E vai andando depressa. E até pode colocar a esteira bem acelerada. E ele olha do lado, né? Aí ele vê um neguinho do lado que está andando mais depressa do que ele. E ele começa a acelerar o passo. Aí começa a ficar branco. Ele começa a suar, ele olha do lado acelerado mais do que ele. E assim, mas eu tenho que acompanhar. E de repente começa o peito a ficar arfando, o ar não entra. Aí ele olha para o outro e diz assim, mas como que ele pode ser melhor do que eu? Mas não se dá conta que ele está com 45 e o outro está com 20. Não dá para comparar. Mas ele quer se justificar. Não quer deixar a peteca cair. Aí então, vocês acham que eu esqueci das mulheres? Eu não esqueci, não. As mulheres vão para o salão de beleza aplicar o botox da vida, não é? Aplica o botox no canto do olho, aplica no seio no canto da boca, aplica em tudo quanto é lugar para ficar bonita, porque a mulher não aceita envelhecer. Ela quer estar sempre bonita. E ela, quando sai na rua, então, ela faz alguma plástica, né? Dá uma consertada para poder ficar na crista da onda, porque ela não quer envelhecer, não quer aceitar que biologicamente ela está se entregando. E aí ela sai com a filha na rua e aparece um míope e fala assim, mas você está igualzinha à sua filha, até parece irmãs. Só pode ser míope. Porque não dá para comparar uma filha de 20 com uma mulher de 45, nem com plástica. Mas ela então enche o ego, né? Agora eu estou demais, volto para casa, já justifiquei a dor, a anestesia, as agulhadas, tudo que eu fiz para ficar do jeito que eu estou, comparada à minha filha, como irmã dela. Mas aí chega em casa e sofre um susto. Porque ela olha e vê uma mulher diferente. E ela até chega a pensar, quem é essa mulher que está dormindo com meu marido? Porque fica totalmente plastificada e diferente. Às vezes a gente até não conhece. Mas ela não está preocupada com isso. Ela quer mudar, nem que seja a sua fisionomia, até a sua personalidade, mas ela não quer envelhecer. É o outono da nossa vida que existe na nossa vida. Biologicamente nós vamos caindo, inexoravelmente nós vamos caindo. Até nós não temos nada contra a plástica, contra os botox da vida, nem contra a pessoa que vai para a academia, que eu acho que isso faz parte. Nós devemos nos tratar também fisicamente, uma vez que o físico é um instrumento do corpo. Então nós precisamos ir para a academia, fazer uma caminhada, uma corrida, mas entendamos que nós já não somos mais aquele jovem. Nós temos que fazer uma academia compatível com a nossa condição física, porque senão vai infartar. Principalmente os atletas de final de semana. Vai correr tudo que pode naquele final de semana, infarta e morre. Aí não leva nenhum proveito. Que as mulheres façam também as plásticas, as aplicações, para que possam se apresentar um pouco melhores, para até melhorar a sua autoestima. Tudo bem, nenhum problema. Mas que pelo menos entendam que já não são mais aquelas jovens. E que muitas chegam às aias do ridículo de quererem passar por novinhas. Até começam a usar a roupa das filhas. Mini saia. Já começa a usar algumas coisas até espalhafatosas. O homem vai buscar as grifes do filho. Vai na loja que os filhos compram e compra exatamente aquela roupa que os filhos usam. Os homens vão para a festa e começam a contar as piadinhas. Para dizer, não, meu filho está lá sendo notado pelas meninas, mas com as minhas piadas sou notado também pelas pessoas que estão ao meu lado. E as criaturas não querem deixar passar o tempo. O que a biologia exige, nós não somos mais jovens. Mas nem por isso devemos nos molestar, nos apoquentar por isso. Tiremos proveito do outro lado, que é o lado mental, psicológico, espiritual.
Nessa fase outonal, já no final do outono, já caindo para as 3 da tarde, chegando à noite, a criatura começa a fazer uma reflexão. O que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu vim fazer na Terra? É um momento de reflexão. E às vezes a pessoa vai analisar e verificar que não fez nada, a não ser trabalhar e pagar as contas, porque é o que nós mais fazemos, não é? Trabalhar e pagar a conta. Hoje nem dinheiro não sobra. Mas a pessoa trabalha e depois chega nessa fase, vai fazer um balanço da vida. E já que nós viemos para crescer espiritualmente, ela vai verificar que espiritualmente não se construiu quase nada. Aí vem o grande problema. A pessoa começa a se conflitar. E é nesse exato momento que essa pessoa começa a se perder na trajetória da vida. Aquelas pessoas que querem continuar vivendo, não dando importância para a vida essencial do espírito, elas começam a se comprometer mais ainda. O homem na área do sexo, então, é um desastre. Ele vai querer se provar sexualmente, vai se justificar e vai debandar e vai acabar ruindo com o seu casamento e com a família de vez. Quando não, às vezes, ele quer se anestesiar, porque ele sabe que espiritualmente não se construiu, trabalhou e está indo para lá, espiritualmente ele não está muito bem, então ele começa a beber. Que é exatamente para fugir da vida, né? Então bebendo eu esqueço e estou vazando a vida conforme ela me possibilita. E a pessoa bebe e vai bebendo, vai se anestesiando, esperando o final da vida. Quando não, busca às vezes uma droga. Porque as pessoas nesse momento se conflitam, se questionam, não tem uma resposta convincente e entram num período depressivo muito grave, porque é o período em que a pessoa mais se deprime entre 40 e 50 anos. Por quê? Porque espiritualmente não está respaldada. Essa criatura está conflitada, porque viu que essencialmente ela não se construiu até então. Aproveitou alguns lampejos da vida, mas realizar pela alma, pelo espírito, fez muito pouco. Então começa a buscar as drogas. E ela também vai se anestesiar através das drogas da vida. E toma todos os remédios para que possa suportar aquela vida que até então ela achou hostil. E é nesse momento que muitas das vezes os pais querem encontrar alguém para responsabilizar pelas suas desditas. E os filhos, coitados. Esses moleques não aguentam cuidar de filho. Passei uma vida cuidando desses meninos. E eles nem aproveitaram aquilo que eu procurei repassar. Olha aí o que virou. Aliás, virou até alguma coisa porque eu lutei, porque eu dei minha vida, porque eu me sacrifiquei, porque eu me arrebentei. Olha, ainda sacrifica os filhos, coloca uma razão da desdita daquela criatura que passou pela vida e até não se construiu, não teve um respaldo psicológico. Não tem nada a ver. É a pessoa que não entendeu que ela teve uma oportunidade fantástica, maravilhosa, de aprender dentro da família com as pessoas que Deus destinou para conviver com essa criatura. Porque realmente o casamento é o melhor, segundo os espíritos, instrumento de elevação espiritual. E é ali que nós vamos aprender a ter tolerância, paciência, abnegação, indulgência, renúncia, é dentro de casa com a família. Feliz daquele que valoriza os partícipes e tira o melhor do proveito para engrandecer-se espiritualmente. Agora, Deus é caprichoso. Ele também mostra para a criatura que a gente também não pode ficar valorizando o lado material da vida, não. Porque tem muita gente que acha que viver isso é chegar, construir, ter toda uma facilidade e desfrutar dessas benesses. Passar pela vida numa boa. Quando a bem da verdade, Emmanuel fala que a pessoa que tem todos os desejos satisfeitos é um desertor. É um indivíduo desertor. Passou pela vida, mas não viveu. Apenas buscou não sofrer. Mas a vida exige sofrimento. Exige trabalho, resolução. São desafios constantes. E é com isso que a criatura vai crescer, progredir, melhorar. Então, ao chegar no final do outono, às vezes ainda tem aquele toquezinho sutil para nós aproveitar nesse momento de reflexão o último instante de realização espiritual. É nesse momento que às vezes a gente perde o emprego.
A gente acha que tem um emprego, então o emprego resolve tudo. Eu estou trabalhando, estou empregado, está tudo muito bom. Nesse exato momento a gente perde o emprego. E aí vai ter o respaldo de alguma coisa. Mas como para ele sempre foi trabalhar, ganhar dinheiro e pagar as contas e fazer alguma coisa em cima disso, ele não tem mais respaldo. E aí ele fica meio conturbado, exatamente para refletir sobre os valores da vida. É nesse momento que às vezes Deus dá uma doencinha, aquela doencinha chamativa. Fulano, você acha que você está com a bola toda, sadio, biologicamente muito bom, podendo aprontar todas e que nada vai te acontecer. Mas nesse exato momento vem a doencinha. Aquela doencinha superficial, mas que dá uma brecada na pessoa, uma parada nela, ela refletir. Será que vida é isso que eu estou vivendo ou eu tenho que mudar a minha vida? Dá uma parada. Eu lembro de um caso muito interessante de uma senhora que ia no meu consultório muito conturbada. Sempre muito conturbada. Passado um tempo, ela voltou lá muito bem. E eu até me admirei, perguntei, mas o que aconteceu com a senhora? Só está ótima? Ah, doutor, eu quero lhe contar. Lembra aquela vez que eu vim aqui? Aliás, muitas vezes eu vim aqui, que eu conversava com o senhor e dizia que estava atabalhoada, porque eu queria fazer isso e mais aquilo, dar para o meu filho isso, para minha filha isso, queria fazer para minha casa, e eu, naquela sofreguidão danada, eu falei, eu lembro. Pois então, doutor, passado aquele tempo, o meu marido, que também fazia sempre a mesma coisa, trabalhava de manhã até de noite, trabalhava muito para dar tudo para os filhos, fazer alguma coisa para a família. Esse marido teve um derrame, aposentou e veio para casa. E eu tive que largar meu serviço, doutor, para cuidar dele, que não tinha ninguém para cuidar do marido. E nós que vivíamos muito mal, brigando diretamente, dia e noite, eu comecei a conviver com meu marido apenas com o seu salário de aposentadoria, porque eu tive que deixar o emprego, e hoje nós vivemos muito bem, doutor. Nós vivemos muito bem, numa paz que faz gosto. Vivemos modestamente, mas nós não brigamos mais, nos amamos, temos tempo para tantas coisas, para conversar, para passear. Doutor, a nossa vida mudou a partir da doença do meu marido. Até então, era uma conturbação, se transformou numa paz. Graças a uma doença que Deus colocou na vida daquele casal. É o final do outono, para a gente refletir, para a gente analisar, porque fatalmente vai chegar o inverno. Inverno chega, o inverno da nossa vida chega. É quando a gente vai perceber que a gente já anda bem devagarzinho, a gente já começa a sentir as nossas forças musculares deixando de acontecer. O nosso raciocínio fica lento. Até a nossa cabeça cai para baixo. A gente até não domina aquela altivez do nariz empinado para andar de cabeça baixa. A gente já chega até a curvar um pouco. É como aquela árvore do inverno que as folhas caem. O verde do campo desaparece, fica crestado. Às vezes pela neve, às vezes pelo frio. E então aquela paisagem fica cinza, sombria. E a gente começa a perceber que o inverno está chegando e a gente já começa a baixar um pouco o nosso psiquismo, já começa a ficar menos voltado para as atividades, vai se enclausurando dentro de casa. É como a pessoa de idade vai se apresentando diante da vida no inverno, nesse período da nossa vida. É um período que a gente não precisa se preocupar. A vida mostra que nós estamos envelhecendo. Eu diria que, paradoxalmente, quando a gente sai da primavera e vai para o verão, biologicamente, nós até melhoramos. Psicologicamente, nós nos conturbamos. Já no outono para o inverno é o contrário. Biologicamente nós pioramos, mas psicologicamente nós até que melhoramos. Porque a pessoa velha, ela parece que inclina a cabeça para estar de encontro ao coração, para associar a reflexão, o raciocínio com o sentimento. E faz uma reflexão e tenta buscar toda a sua experiência de vida e inebriá-la de amor. Porque a pessoa velha retrata o amor no seu interior. Ela transmite serenidade. Ela transmite coisa boa.
ela já começa a transparecer o lado espiritual da vida. Mas ainda continua psicologicamente muito ativa essa criatura. Às vezes nem se dá conta que envelheceu, mas envelheceu. O inverno chegou. Eu lembro de uma senhora que estava caminhando na praia, e ela olhou para um jovem, ela tinha 67 anos, e olhou para um jovem de 30, e ela olhou para ele e disse, meu Deus, mas que jovem lindo, que energia, né? Como faz bem a gente olhar para um jovem robusto como ele. E ela até se sentiu com 30 anos também num colóquio amoroso com esse jovem. Mas de repente ela olha para o jovem e percebe que o jovem não está olhando para ela com 30 anos, mas com 67. Foi um desastre para ela. Ela até achava que ainda era jovem com 30 anos, porque dentro dela ela sentia toda a vontade de estar envolvida com aquele jovem, com 67. Mas quando o jovem olhou para ela e viu nela os 67 anos, pela sua maneira de se portar, foi um desastre para ela. Ela caiu na real dos seus 67 anos. Rubens Alves escreveu uma crônica muito interessante, mostrando no momento que ele descobriu que estava velho. Ele entrou num metrô em São Paulo, e ele gostava muito de ler. Ele andava sempre com um livro debaixo do braço. E ele entrou no metrô, mas todos os bancos estavam ocupados. E aí ele viu que não dava para ler, então colocou o livro debaixo do braço, segurou no corrimão e ficou lá, né? Mas já que ele não ia ler, ele começou a olhar para as pessoas, né? Para ver como é que as pessoas estavam se portando. Ele tinha esse hábito de olhar para as pessoas para verificar o que é que as pessoas transmitiam no olhar. E a gente consegue até, né? Quando saber se a pessoa está bem, se ela está triste, se ela está com raiva, né? Mas ele olha e de repente ele encontra uma moça na sua frente. E quando ele olhou para ela estava olhando para ele. Aí ele olhou para ela olhou para ele. Aí ela sorriu, ele também sorriu. Aí ele percebeu que aquela moça estava olhando para ele com um amor imenso, mas olhando assim para ele, transmitindo uma coisa tão grande que ele achou que estava suspenso numa bolha de felicidade. E ele olhou para ela olhou para ele. E ele continuou olhando para ela olhou para ele. Disse, meu Deus, parece que vai pintar alguma coisa. E ele até fez uma lucubração mental, assim, nossa, é hoje que a coisa vai melhorar para o meu lado, né? Mas quando ele olhou para ela olhou para ele, ela sorriu, com aquele sorriso terno, namorado, assim, nossa, encontrei a minha alma gêmea. Aí ela levantou e convidou para sentar. E foi nesse exato momento que ele percebeu que a gentileza daquela mulher estava sendo profundamente refutada por ele. Ele nunca rejeitou uma gentileza como aquela daquela moça naquele exato momento. Porque ele não queria que ela o visse velho, precisando de um banco para sentar, mas que o visse num colóquio amorável, num envolvimento diferente. E a gente sente isso. A gente chega num lugar, alguém fala, ô tio, tudo bem? Eu acho até muito bom quando chama de tio. Mas eu era bem mais novo do que eu sou hoje, né? Eu fui em Frutal fazer uma visita e de repente eu estava com meu filho Henrique, que está ali, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, é seu neto? Eu até, para não desconcertar, disse, é meu neto. Então, mas você está um avô bem enxuto ainda. Eu falei, pois não. Mas o pessoal vê, não tem como esconder a nossa idade. E o inverno chega, e chega com as doenças também. É aquela visita que chega em casa, né? A visita quando chega para ficar 3 dias, até é muito bom, né? Tem um ditado em inglês que diz assim, visitas curtas, grandes amigos, né? Mas quando a visita estica muito, a amizade vai embora, né? Mas quando a doença chega para nós e passa rapidinho, até que a gente administra, não é? O apendicite vai e opera, a pneumonia vai e trata, né? Mas quando vem aquela doença para morar com a gente, é diferente. A gente até precisa preparar um quartinho para ela, não é? Ela vai ficar com a gente, é uma visita que veio para ficar. E nós temos que nos adequar a ela, e não tem como fugir. Uma artrite reumatoide, uma insuficiência cardíaca, não é? Uma bronquite, tem tantas doenças crônicas que vêm para ficar. E o Emmanuel fala que a farmacologia,
é uma bênção na nossa vida. Portanto, vem os remédios para nos atender. E a gente tem que tomar remédio. Não tem como aguentar uma dor de um reumatismo crônico. Tem que tomar remédio. Então tem até que aprender a tomar remédio e aceitar. Porque tem gente que não aceita. Eu não me vejo tomando remédio e sofre por isso. É mais fácil aceitar e tomar o remédio. Porque aquela doença veio para ficar. Mas a doença faz parte da nossa vida. Faz parte. Nós vamos envelhecer e vamos ter as doenças. Como é que nós vamos desencarnar? Numa vida biológica plena, só se houver um acidente, senão não desencarna. E nós precisamos desencarnar. Terminar essa fase da nossa vida. É a morte que chega, que nós não queremos encarar. Eu que trabalho na área da saúde, eu vejo, quando alguém está para morrer, todo mundo foge da criatura, nem quer conversar com ela. Porque a pessoa vai morrer. Eu falei, meu Deus, é hora de conversar com a pessoa, ela está indo embora. Quando está com câncer, então, a pessoa está sumindo, né? Está emagrecendo e está indo embora de verdade. Mas a família não quer aceitar isso, ou quando sabe que vai, não quer aceitar que aquela criatura vai embora, ou também não quer aceitar que aquela pessoa possa receber a notícia. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer para ela, olha, você vai morrer. Você está chegando no final. Aliás, eu quero dizer para você que você vai deixar uma saudade muito grande. Porque você é meu amigo. Aliás, foi meu amigo sempre, é e será, mesmo que você morra. E eu quero dizer para você que é meu amigo, que depois que você for, eu vou ficar. Possivelmente, mais um tempo. Certamente irei depois. Iremos nos reencontrar. Que bênção! Prepara o nosso lugarzinho, eu vou estar com você. Mas por hora, eu quero dizer que eu vou cuidar das suas coisas aqui. Fique tranquilo, vá, curta a vida do lado de lá. Você merece. E eu vou ficar do lado de cá e eu vou cuidar das suas coisas. Não se preocupe, eu vou amá-las. Eu vou valorizá-las, eu vou guardá-las. Eu vou lhe dar toda essa tranquilidade. Conte comigo, você deixa aqui um amigo. Não se preocupe a partir desse momento. Mas não é assim que as pessoas fazem. Quando a pessoa está para morrer, não fala nada para ele não. Aliás, fique tranquilo, você vai melhorar. Você não vai morrer, nem pense, ainda está muito longe da sua morte, você vai continuar vivendo. Fique tranquilo que você não vai morrer. A pessoa sabe que está morrendo, ela sente. Só que com infelicidade não poder conversar com ninguém, porque ninguém quer conversar com essa pessoa, porque ela exatamente vai morrer. Quando talvez fosse a hora mais importante para nós conversarmos com essa pessoa. Dá a ela a chance de falar das suas problemáticas, dos seus conflitos, das suas dúvidas, das suas dores, dos seus pesares. Ela ir mais tranquila. Nós temos uma palavra de tranquilidade, de serenidade para essa pessoa. Mas nós não conversamos com ela, porque ela vai morrer. Você acha? Ela vai morrer, eu vou falar para ela que ela vai morrer, ela morre agora. Pois então, não vai morrer, ainda tem um tempinho para você conversar com ela. Nós espíritas, nós deveríamos ter essa postura de conversar com a pessoa como se a morte fosse uma festa, para a qual nós não temos o convite ainda. Mas uma hora vai chegar o convitinho, com data marcada, e nós vamos para a festa. Essa pessoa já foi para lá, é dito pelos espíritos, a vida espiritual é 10.000 vezes, para não dizer mais, melhor do que a nossa. Feliz daquele que vai. Nós estamos ficando. Mas tornar isso mais sereno, mais calmo, mais óbvio, mais tranquilo, mais cordato. Mas a pessoa cria um problema, uma celeuma, e sofre, e cria um problema para o outro, que às vezes vai desencarnar conturbado. Mas nós precisamos criar dentro de nós esse espírito de simplificar a volta. Porque do jeitinho que a árvore está no inverno, sem folha, sem flor, sem fruto, ela vai voltar na primavera da vida. Ela vai ter novamente a folha, ela vai receber as flores, vai dar frutos e vai voltar toda a sequência dessas estações do ano na nossa vida espiritual. Porque quando nós desencarnamos, o que vai acontecer? Nós vamos para a primavera de novo. Nós vamos desencarnar sem saber falar a língua deles, do lado de lá. Mas tem as pessoas que vão nos receber como tutores e vão nos ensinar como falar a língua do lado de lá.
Nós vamos chegar assim um pouco enfraquecidos, que as pessoas vão nos receber nos braços, vai nos dar um repouso reparador. Muitas das vezes nós vamos desencarnar com uma doencinha na alma, alguém vai nos pegar e vai levar para o hospital para atender a nossa necessidade vigente. Nós vamos ser amparados na nossa trajetória de início no mundo espiritual, pelos espíritos amigos, na condição de parentes, de anjos guardiões. É a primavera da nossa vida, é o lado bonito da vida, é a nossa volta para o plano espiritual. Mas, infelizmente, somente a doutrina espírita retrata isso com tanta clareza, porque as outras religiões ficam criando um tabu na vida, na mente dos seus adeptos. Vai morrer, vai ficar dormindo, apartado da família até o dia do juízo final. Sabe quando? Nem sei quando será esse juízo final. Vai morrer, vai para o purgatório, ou vai para o inferno de vez, ou vai para o céu. Apartando a criatura. Quem vai para o inferno está no inferno, não sai de lá mais. Quem vai para o céu está no céu, não sai de lá mais. Nunca mais vai encontrar um com o outro. A doutrina espírita explica, o mundo espiritual é uma continuidade do mundo material. Não há ruptura, é uma sequência. Os espíritos estão aqui conosco, tem muitos espíritos encarnados aqui que nós não estamos vendo, mas eles existem. Estão vivendo conosco aqui e vão continuar a viver conosco do lado de lá. E essa primavera vai continuar. E se não bastar, vamos renascer. Ah, que bênção renascer, reprogramar uma vida de progresso espiritual, porque nós somos criados para a felicidade, para a santidade, o que é muito além da felicidade. Mas para isso, nós precisamos reprogramar a nossa vida, recomeçar a nossa trajetória. Agora, estamos às vésperas do Natal. Está aí Jesus nascendo nas nossas vidas, nos nossos corações. Não aquele Cristo morto na cruz, crucificado, vilipendiado, usurpado. Não, hoje um Cristo diferente, vivo, saudável, feliz, transparecendo a primavera da vida, nos chamando à reflexão, para que a gente possa vivenciá-lo a cada instante em nossa vida. O Natal é uma mensagem de vida, de transformação, dentro de cada um de nós. Que nós possamos realmente viver esse espírito de Natal, não só no Natal agora, mas durante os 364 dias do ano, que se seguem após o dia de Natal. Vamos colocar Jesus no coração. Vamos nos tornar mais amoráveis, mais serenos, mais tranquilos, mais cordatos, mais respeitosos, mais caridosos. Vamos olhar o nosso irmão de frente, amá-lo, sem criticá-lo. Vamos conviver com a nossa família de uma maneira mais fraterna, mais solidária. Vamos divisar nas dificuldades razão para o nosso crescimento, não para desespero. E não percamos a oportunidade de estarmos vivendo o alto espírito de religiosidade, que é o que nos engrandece. O nosso progresso é intelectual, mas é também sentimental. E o sentimento é criado pelas virtudes arraigadas na nossa alma, adquiridas através da intronização do Evangelho do Cristo em nossas mentes e em nossos corações. Portanto, não percamos a oportunidade. Levemos os nossos filhos para a casa religiosa. Mantenhamos-os na casa religiosa durante a adolescência. Motivemos nossos filhos a buscar a casa religiosa durante essa fase que sai da adolescência para a fase adulta, para que eles possam dar continuidade na fase que já beira aí o outono da vida, para que eles possam encontrar o lenitivo, a explicação e aproveitarem muito bem as suas vidas nessa atual existência. E agora, divisando Jesus, que é um modelo e guia para todos nós temos apenas que dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor dentro do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixe-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor.
Quantos vivem na vazia, que não cantam nem de noite nem de dia? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino, um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Como estrelas fugem em meus braços, se caracterizando nesses traços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar, erectos, firmes a marchar, nobres, humildes, sem reclamar. E aqueles que vivem mutilados, trópicos, aleijados, que vivem nessa expiação por ilusão de outra encarnação, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino voltarão a bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque me socorres com amor, hoje e sempre, obrigado, Senhor. Muita paz.